Até agora, vocês foram expostos aos mecanismos de estimação dos modelos de regressão linear simples por meio dos métodos de mínimos quadrados. Além disso, vocês foram também apresentados às estratégias de construção inferencial, seja pontual ou intervalar, por meio de testes de hipótese, intervalos de confiança, tanto para os parâmetros quanto para predições. E também vocês trabalharam o diagnóstico de modelos, podendo tomar decisões de como encontrar um modelo que seja melhor adequado aos dados que vocês têm no momento. Nessa parte, nós vamos discutir as estratégias utilizadas para a construção de intervalo de confiança simultâneo. Com isso, eu quero dizer que vocês hoje sabem como construir intervalos isolados para beta 0 e beta 1, e o interesse nesse momento é como você constrói o intervalo de confiança para ambos os parâmetros de maneira simultânea. Vocês sabem calcular então os intervalos de 95% de confiança para beta 0 e beta 1. Entretanto, a pergunta desse momento é: como que a gente determina um intervalo de confiança, por exemplo, de 95%, que seja conjunto para beta 0 e beta 1? Essas inferências, elas não são independentes, certo? E isso vem do fato de que beta 0 e beta 1 chapéus não são independentes. Mas se fossem, o que a gente teria é que a cobertura do intervalo conjunto seria da ordem de 95% ao quadrado, ou seja, 0,9025, 90,25% de intervalo de confiança. Então, essa estratégia de simplesmente utilizar a união dos dois intervalos para poder inferir acerca do conjunto beta 0 e beta 1 não é válida para inferência conjunta. Como lembretes, a gente identificou que o beta 0 chapéu tinha uma distribuição T com n-2 graus de liberdade e o beta 1 também, de forma que os seus intervalos de confiança, os intervalos de confiança associados a beta 0 e beta 1, eram beta mais ou menos o valor crítico da distribuição T no quantil alfa sobre 2, vezes a raiz quadrada da estimativa da respectiva variância. Então, o problema que a gente tem, se nós considerarmos A1 o evento de que o primeiro intervalo não possui beta 0, por aquela construção do slide anterior, a probabilidade de A1 é alfa. De modo similar, se a gente olha o evento A2, que o segundo intervalo não possui o beta 1 verdadeiro, a probabilidade do A2 também é alfa. Então, a pergunta que a gente faz nesse momento é: qual que é a probabilidade de que ambos os intervalos estejam corretos? Ou seja, qual que é a probabilidade de A1 complementar, interseção A2 complementar? Ou seja, simultaneamente A1 possui o beta 0, A2 possui o beta 1 no seu interior. Essa probabilidade vocês vão poder decompor da seguinte maneira: a probabilidade da interseção vai ser 1 menos a probabilidade da união dos complementares desse evento. Agora, ao decompor a probabilidade da união de A1 a A2, a gente tem que ela é probabilidade de A1, probabilidade de A2, menos a probabilidade da interseção. Considerando o sinal negativo que a gente tem antes da probabilidade da união, esses sinais acabam invertidos. Agora, a gente pode utilizar a desigualdade de Bonferroni para fazer uma estimativa do que seria a cobertura desse intervalo. E a forma com que a gente faz é observando que a probabilidade da interseção desses dois eventos ela é maior ou igual que zero. Então, se eu removo esse termo da minha equação,
eu tenho que a probabilidade da interseção dos eventos complementares é maior ou igual que 1 menos a probabilidade de cada um deles isoladamente. E eu sei que essas duas probabilidades, cada uma delas vale alfa, de forma que a probabilidade da interseção dos complementares é maior ou igual que 1 menos 2 alfa. O que isso quer dizer? Se a gente está observando que o nosso intervalo individual tinha um tamanho alfa de 5%, então a união desses dois vai ter um tamanho da ordem de 2 alfa. Não exato porque a gente fez aqui uma majoração, mas se a gente utilizou alfa como a referência do intervalo individual, o que a gente tem para a cobertura do intervalo conjunto será 2 alfa. Dessa maneira, utilizando a estratégia de Bonferroni explicada no slide anterior, se a gente deseja um intervalo de confiança com 1 menos alfa conjunto para beta 0 e beta 1, o que a gente deve fazer, de acordo com o procedimento de Bonferroni, é utilizar os intervalos individuais de forma que os valores críticos sejam alfa sobre 4. E o que vai acontecer ao utilizarmos esses valores críticos alfa sobre 4 é que, ao calcular a cobertura do intervalo conjunto, o que a gente vai observar é que o intervalo conjunto terá cobertura de, no mínimo, 1 menos alfa.